Senhora Gaia. Fala assim, oi, gente! Oi, gente! Vamos esperar os nossos seguidores chegarem. Vamos chamar aqui a Mariana. Meu telefone tá aí? Oi, Mari! Oi, gente! A Mariana. Um prazer participar desse vídeo. Oi, pai! Oi. Esqueci uma coisa que eu quero mostrar. Oi? Oi. A gente tá bem animado, gente. Eu tô. Você não sabe. Ok, no chão. Aqui, achei. Não, porque tem comida no chão. Não, mãe, não coloquei não, porque senão acho que vai dar... Gente, já vai começar. Já chamou o Antônio, Thalita? Já chamei o Antônio. Tá. Se quiser, a gente pode ir falando. Quantas pessoas... Ou você quer esperar ele? Espera, né? Mãe, manda uma mensagem pro Antônio e fala que a gente convidou ele. Oi, gente. Pai, você tá bonito hoje, hein? Tá tudo bem por aí? Oi, Lu. Olha, vou começar a fazer uma introdução aqui. Hoje, como que deixa a live gravada? Boa ideia. A gente tá rachando de rir. Eu vou fazer uma introdução aqui. Na realidade, a gente teve essa ideia, de fazer essa live hoje, porque hoje é uma quinta-feira, é dia de TBT, né? Então, peraí, eu acho que o Antônio tá chamando aqui. Ah, tá. A gravação é no final, a Lu falou. Tá. O Antônio conseguiu? Ele acenou. Oi, oi. Pai, o Fernando tá mandando oi com a Rafinha. Oi, Rafa. Lembra do Fernando? As pessoas estão super interagindo aqui no chat. Oi, Rafa. Oi, Rafinha. Maminha. Ah, o Totti chegou. Ai, ai. O que o meu pai não faz, né, gente? O que esse sem vergonha aqui não faz? Colocou nós três, nós quatro aqui para falar. Eu quero ver o que vai sair disso. Eu quero ver o que ele vai falar pra gente. Porque, ó, esse negócio tá feio. Não é, pai? Mas hoje nós estamos aqui. Hoje é uma quinta-feira. Hoje é quinta-feira. É dia da adoração ao Santíssimo. Né? Nós já fomos lá, nós já adoramos. E nós já agradecemos a vida do meu pai. E por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Né, pai? Por que ele me convidou para fazer? Porque a culpa é dele, ó. Ele convidou nós três aí para fazer. A culpa é dele. Você não chorou, hein? Hoje, dia 28 de setembro, há exatamente 6 anos atrás, hoje é dia de TBT, vamos lá, hoje é dia de TBT. A gente está lembrando de 28 de setembro de 2017. 6 anos atrás, que também foi uma quinta-feira, que foi um dia, né, que foi de uma mudança na nossa vida, da nossa família, que foi um dia que meu pai tropeçou e caiu, e deu uma batidinha na cabeça. Foi isso, pai? Né, esse momento, nesse dia, eu estava grávida da minha filha Tereza. Minha filha Tereza vai fazer 6 anos, agora em novembro. E eu estava grávida dela, era uma gravidez muito esperada. Eu já tinha perdido 2 bebês. Então, a gente estava naquela ansiedade, né? Para conhecer o rostinho da Tetê, né, pai? E hoje a gente vê que é um amor, né? Que os dois são amores juntos. E meu pai curtiu muito minha gravidez. Eu não queria muito fazer esse negócio de foto, de
de álbum. E um dia meu pai falou assim, não, que é isso, nós vamos fazer. Então, meu pai mesmo que fez minhas fotos de barrigão, né? Então, esse era o momento da minha vida que eu estava passando, mais ou menos em setembro de 2017. Mariana, você quer falar o que você estava passando? Sim. Em setembro de 2017? Não tá preparado para essa pergunta. Mas eu, 2017, e também, infelizmente, eu perdi um bebê também, mas meu pai me ajudou muito com a minha recuperação. E assim que ele soube, ele foi lá com a minha mãe lá no Rio, que eu morava lá. Ele me ajudou muito, foi muito presente na vida da Helena. Ele queria ensinar tudo para a Helena sobre a fazenda, animais, ficar perto da natureza. Eu sempre, no meu coração, sempre tive um medo do meu pai um dia ficar doente. Era o meu maior medo. E Deus me mostrou, hoje percebo que a gente conseguiu superar juntos. E nada como Deus na nossa vida para deixar a gente mais forte. E ver que a vida não é nascer, casar, ter filho e morrer. A vida é a gente passar pelos desafios. E saber passar, né? Exatamente. E você, Totti, qual que era o momento que você estava passando da sua vida, mais ou menos esse tempo? Eu estava voltando da faculdade, eu estava acertando minha vida profissional, que o meu pai me ajudou também. Ele ajudou muito, arrumou sócios para mim e pessoas do bem. E essa é a minha vida. Eu estava acertando minha vida profissional para poder vir para São Lourenço e começar a trabalhar. E o que a gente vê, né? E esse momento de 2017 foi um momento que meu pai com a minha mãe, eles decidiram curtir mais a vida, decidiram usufruir mais das coisas que eles construíram, viajar mais, curtir mais momentos em família, né? Porque já estava todo mundo encaminhado. Eu já estava encaminhado, o Antônio já estava encaminhado e a Mariana também já estava encaminhada. Então, é o momento... Pai, se eu estiver errada, você fala, tá? Você fala assim, peraí. Então, era um momento que todo mundo já estava encaminhado e eles queriam curtir mais a vida, né? Então, em 2017, eu estava grávida da TT, a gente foi viajar, né, pai? Foi visitar o tio Vicente lá no Canadá. E aí, em setembro, o Antônio convidou também eles para viajarem, né? E aí eles foram viajar, a Luísa, minha cunhada, sempre teve vontade de conhecer o Peru e surgiu essa oportunidade. Vamos viajar para o Peru? Vamos. Aí fomos. Aí foram, né? Foi meu pai, a minha mãe, o Antônio, a Luísa, o Guido e a Marfisa. E era um grupo bom, um grupo jovem, né? Ia ser uma viagem curta, curto período de tempo no avião. E uma coisa que era diferente. Ia viajar a primeira vez de quê, pai? Executiva, eu sei. Executiva. Então eu estava toda animada para poder viajar de executiva. Inclusive, ele me mandou um vídeo dele fazendo assim, ó, com o pé lá. Nossa, Thalita, tem espaço aqui. Depois eu vou postar esse vídeo para vocês. Né? Então as pessoas estavam alegres, a língua era fácil, era pouco tempo que durava a viagem, então estava tudo bom. Era a música favorita do meu pai. Não, ele cantava muito a viagem. Ah, tá. Vou para Machu Picchu, ver as terras de muito além. E aí, gente? E aí, Antônio... Aí a gente preparou uma viagem para o Machu Picchu, porque a língua era fácil do meu pai, ele queria ir. Então a gente foi para lá por causa da Luísa, ele foi porque a língua era fácil, era perto e tudo mais. E meu pai, ele sempre teve muito medo de altura. E durante a viagem, quando ia passear no Machu Picchu, era muita pedra sem proteção, ele ficava com muito medo, ele não ficava muito perto das beiradas. Ele sempre quando tinha que subir alguma coisa, ele não subia, ficava lá embaixo tirando foto. E uma das coisas que a gente também aprendeu, eu sempre fui o filho mais fresco, né? Então, uma das coisas é verdade. Ele é o filho mais fresco, não é, Mariana? Aí, uma das coisas que introduzi é a gastronomia. A gente sempre ia no restaurante para poder ficar comendo. A gastronomia do Peru é muito, muito boa, né? E meu pai aprendeu isso também. Aí, uma das coisas que me
que chamou a atenção na viagem, que ele sempre falava. Não, sempre falava, não. Teve um dia que ele falou que ele sonhou que tinha um vale, que a família dele estava lá embaixo desse vale e que ele estava em cima do alto assistindo, junto com o pai dele, o vovô Náquile, a vovó Leleta, os tios dele, as pessoas que já foram. E ele falou que no sonho, ele comentou que aquele lugar não era para ele, que ele queria estar lá embaixo, junto com a família dele, que era eu, Thalita, Mariana, e mamãe, Helena, a Tereza, ele falou que já estava no sonho também. Então, que se fosse, ele falou exatamente também, que se fosse para ele poder escolher, ele preferia ter, ele falou para as pessoas lá, que se fosse para ele escolher, ele queria escolher para estar junto com a gente, não que ele não sentia que era a hora dele. Isso ele falando numa naturalidade durante a viagem, que era uma coisa impressionante. E no último dia no Peru, acho que meu pai relaxou porque ele não tinha caído dos Andes. Aí não tinha tropeçado, né? Não tinha tropeçado, aí ele relaxou, né? Aí saindo, tem um shopping lá em Lima, chamado Shopping Larcomar, que é um shopping na costa que venta bastante, e a gente estava num restaurante lá. E as meninas estavam um pouco desconfortáveis, depois, lá pelas 10 horas, estava muito frio, e aí elas estavam com pressa. E meu pai, sempre quando viajou, ele gostava de sentar no banco do carona. Ele nunca gostou de resolver nada, de atrapalhar ninguém, mas ele queria só estar presente, né? E as meninas queriam ir para o hotel logo, para correr, para ir para o hotel, para começar a deitar, ficar no conforto. E meu pai não queria atrapalhar, falou assim para mim, falou para o grupo, né? Vou ali comprar um picolé. E saiu correndo para comprar um picolé. Só que tinha um degrau e ele pisou em falso. E aí ele caiu, né? Ele não viu o degrau por causa do horário também, aí ele caiu. E chegando... Aí quando ele caiu, ele ficou... Para mim, ele ficou desacordado durante 2 horas, mas acho que foi 30 segundos, 1 minuto que ele ficou desacordado. E a Luísa falou para mim que protocolo de medicina é ficar desacordado quando bate a cabeça e fazer tomografia. Isso ficou no meu coração, isso ficou na minha cabeça, ficou na minha... Eu fiquei inquieto, né? E a gente voltou pro hotel, e aí eu estava inquieto, a Luísa vendo meu incômodo. Eu falei assim, Antônio, por que você está tão preocupado? Eu falei assim, Luísa, eu não sei como é que meu pai vai acordar amanhã. Eu não sei como é que vai ser. E aí eu entrei no banho, né, na hora que eu saí, eu falei assim, e o que eu vou falar para minhas irmãs se acontecer alguma coisa com meu pai? Como é que eu vou chegar lá em São Lourenço e explicar para minhas irmãs se acontecer alguma coisa? A responsabilidade é minha. E foi Deus... E era Deus falando comigo para poder, me deixando inquieto, para poder resolver alguma coisa com meu pai. E eu lembro, aí a Luísa perguntou, Antônio, você quer levar para fazer uma tomografia? Eu falei, quero. A gente desceu, e na hora que chegou no salão do hotel, ele começou a falar assim, eu tô com... Aí eu já olhei para... Eu lembro direitinho, eu olhando para a Luísa, e ela falou assim... Aí eu olhei para ele, pai, você tá com o quê? Eu tô com dor. Aí dor não é uma palavra muito fácil de esquecer, né? Uma dor é uma palavra meio fácil, é uma palavra difícil de esquecer, né? É uma palavra muito fácil de ser dita. E aí a gente, e quando ele entrou andando na ambulância e depois quando ele saiu da ambulância, ele não estava mais saindo, já estava começando a parar a respiração dele. Aí quando ele chegou no hospital, ele já foi entubado, tudo mais. E a segunda vez que Deus falou comigo foi quando a gente resolveu voltar para o Brasil, que um médico falou que lá eles não podiam fazer mais nada pelo meu pai. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, então aqui não é lugar. Vamos voltar para o Brasil, que pelo menos lá eles podem fazer mais alguma coisa. E é isso. Então, essa foi a história lá do Peru. Como é que aconteceu? Tá, e aí, deixa eu contar uma coisa. Minha mãe quer falar, Mariana, peraí, rapidinho. Aí o que aconteceu? Na hora que o Antônio sentiu isso, que foi essa decisão, apareceu um médico que era da firma da Mariana e falou pra gente assim, vamos embora? Ele confirmou pra gente essa decisão.
E a gente esse tava... pensamento do Antônio, essa decisão que a gente tomou, ele falou, vamos embora. Pegou a janela, né? E aí era domingo. Ele falou assim, o Antônio falou, hoje é Domingo. domingo, é difícil resolver. Ele falou, não existe dia difícil. Não, ele Domingo falou é dia de qualquer, do mesmo jeito que outro dia. Eu ajudo vocês. o TI aéreo não trabalha domingo também. Não tem E folga. a trabalha domingo também. Eu ajudo vocês, vamos embora. Eu já vou avisar no hospital e ajudo vocês. Então a gente E ele também. tem o respaldo dele também. E na realidade a gente encontrou vários anjos, né? Lá no Peru, quando meu pai foi para o hospital, quem estava lá de plantão era o neurologista, né? O doutor Hector. Hector. Não, Hector. Hector. Então ele também foi um anjo que Deus foi colocando vários anjos em vários momentos. Deus foi falando, Deus foi nos guiando, o Espírito Santo entrou no nosso coração e foi encaminhando e foi agindo silenciosamente, né? Dentro de cada um. E a Simone está falando aqui que também é verdade. Lá no Peru também foi um amigo do Padre Roberto rezar para o meu pai, né? Então teve umas ligações, né, daqui de São Lourenço, né, pai? Né? Tá vendo? Meu pai tá muito emocionado, porque hoje realmente é um dia que a gente comemora o renascimento dele. A gente comemora as nossas conquistas, porque foram muitas. A gente comemora o que a medicina duvidava, o que todos os médicos duvidaram, mas que nada é impossível para Deus. Então, a gente também quer deixar esse recado. Nada é impossível para Deus. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. E mediante toda essa situação, a gente não, o grande erro do ser humano é querer ser Deus. Então, a gente se apegou mais ainda à nossa religião, mais ainda à nossa fé, né? Então, o que aconteceu? Teve um episódio muito lindo dessa Nossa Senhora, né? Eu estava grávida da Tereza, eu não podia ir para o Peru, então ficava revezando Antônio e Mariana, Antônio e Mariana, e minha mãe lá. Minha mãe falava assim, eu vou arrumar um quarto aqui, eu vou ficar num cubículo aqui. E aí, um dia a Mariana estava indo, era um domingo, né, Mari? Era. Aí a Simone, tarde da noite, nossa prima, falou assim, eu quero mandar uma Nossa Senhora para cuidar do Toninho, eu quero mandar. E aí o Luciano tinha uma Nossa Senhora na casa da Dona Alzira, certo? E a Dona Alzira não estava em casa. E a Simone queria mandar uma Nossa Senhora. O Luciano pulou como que foi, Maria? Ele pulou o muro da casa da Dona Alzira, abriu a porta, trouxe aqui na casa da minha mãe a Nossa Senhora. Era tipo meia-noite, a Mariana ia viajar de madrugada. Já ia para o Peru de madrugada. E aí ele trouxe a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora, desde então, acompanha todo o nosso trajeto, né? Quer falar, Mari, dela? Não, na verdade, quando eu cheguei lá, a gente colocou lá do lado dele, né? E depois eu tive que ir embora e deixei lá. Mas eu queria comentar sobre esse médico da minha empresa que foi lá ajudar a gente. Ele falou para mim, sabe qual que é o remédio do seu pai? A oração. Ele falou que todos os dias rezar. E realmente, isso que está trazendo meu pai cada vez melhor, isso que está fazendo a nossa família cada vez mais forte. Eu acho que isso é tudo. E aí, a Nossa Senhora ficou com meu pai até que eu troquei com o tio Vicente. O tio Vicente foi lá para lá e aí eu vim embora. Aí o Antônio foi depois, né, Antônio? Depois eu fui encontrar com minha mãe dia 23. Mas também quando eu fui lá, eu dei uma olhadinha lá no shopping que meu pai caiu. E realmente, o chão do shopping tem vários quadrados preto e branco. Não dava para ver o degrau, não era um simples degrau. Era bem, bem estranho. E eu até reportei lá para que nenhuma outra pessoa possa cair, né? Assim também. Porque é bem perigoso. E muitas pessoas falaram assim também, vamos colocar na justiça, vamos fazer alguma coisa. A gente não queria nada disso, a gente só queria que o meu pai ficasse bem. A gente fez Mariana reportou para outras pessoas, para que não acontecesse com as outras pessoas, mas a única coisa que a gente queria era que ele tivesse assim, né? Que ele ficasse bem com a gente de novo, que ele voltasse pra gente. E essa nossa... Oi? Tem que falar da Nossa Senhora que caiu. Quem que vai contar? Quer que eu conte?
Quero. Então, é que a Nossa Senhora, meu pai caiu uma vez, tropeçou e caiu. E depois ele teve um ressangramento na UTI do Peru, né? Então teve ressangramento. Então, a primeira vez que essa Nossa Senhora caiu da UTI lá no Peru, foi antes do ressangramento. Ou seja, ela caiu e não aconteceu nada. Lascou E meu a pai cabeça. já estava voltando. Já estava vindo. Da segunda vez que e aí meu pai teve esse novo episódio, teve esse ressangramento, que foi o que deixou ele mais debilitado. E da segunda vez que ela caiu, e aí depois, segunda vez que ela caiu, ela quebrou a cabeça, né? Ela quebrou o ombro direito. Tem até um negocinho aqui, ó. Ela quebrou o ombro direito. Então, que a gente remeteu. E depois a gente conseguiu colar. E ficou bem. Ficou com algumas coisinhas, mas ficou bem. Umas sequelinhas. Mas a gente conseguiu colar e deu tudo certo. Então, a gente remeteu ao segundo sangramento do meu pai. Que ia ficar uma certa sequela, mas a gente ia conseguir. E em paralelo com isso, uma coisa também que foi muito importante foi que todos os dias, às 3 horas da tarde, eu lembro direitinho, eu estava na farmácia de Barrigão, a Luganã me chamava lá, a gente ia lá para a parte de paramentação e rezava o terço da misericórdia. Todos os dias. Então, o terço da misericórdia também foi muito assim, foi muito presente na nossa vida e ele se faz presente até hoje. Então, até anotei aqui, como foi que a gente falou, mãe? Tudo que aconteceu na nossa vida, o que fez? Teve prejuízos? Teve, mas aumentou a nossa fé. Né, pai? Aumentou a nossa fé. Foi, o que mais? Esqueci, perdi. Aumentou a nossa fé. Então, é terço da misericórdia. Mas eu lembro, Thalita, quando meu pai caiu, a gente encontrou que você estava aqui em casa sozinha. Eu estava no Rio, vim para encontrar com você e a gente encontrou a família inteira. As filhas vieram todas aqui em casa, nossa casa, e a gente rezou o terço da misericórdia. Eu não conhecia e a partir de então virou o meu... Porque o terço da misericórdia, a gente não reza só pra gente. A gente reza pra gente e pro mundo inteiro. Então, abrange todo mundo que está em qualquer tipo de situação. Então, a gente vê que essa fé, essa acreditar e esse não duvidar, ele aumenta. E outra coisa também, e teve uma situação também que meu pai estava mais molinho, depois que ele voltou para o Brasil, ele estava mais molinho na UTI, e o Fábio, nosso primo, ele falou que na hora que o Fábio tocou a Nossa Senhora, meu pai abriu o olho. Então, tem ligação, tem um link. E várias pessoas, vários enfermeiros, né, Mariana, falavam que quando chegava perto do meu pai, não sabia por quê, que ele estava deitado, que ele estava dormindo, mas que a atmosfera era diferente. Porque a energia era diferente, porque a energia dele é diferente. Então, a gente... E todo mundo que conhece ele sabe disso, né, Mari? Né, pai? Ele tá muito emocionado. Eu queria que ele falasse, mas ele tá deixando só a gente falar. Então essa energia é diferente. O que mais que a gente programou? Não, e também meu pai, lembra que meu pai sempre falava que tinha um pouco de trauma de tráqueo e de tráqueo? Meu pai sempre falou assim pra mim, se um dia eu não estiver bem, e se um dia eu estiver respirando por aparelho, se um dia eu estiver dependendo, ligado na tomada, sai, apaga a luz e tira da tomada. Ele nunca deixou de lutar pela vida em um dia sequer. 1 minuto sequer. Ele nunca deixou de lutar pela vida. E ele conseguiu. Lá no Peru, teve um dia que teve um treinamento para o furacão, acho, ou para alguma coisa. E tiveram que desligar tudo do hospital, né, mãe? Tinha que tirar tudo. Ele continuou respirando. Meu pai sobreviveu. Foi um treinamento de terremoto. Terremoto. A gente estava no hospital, saiu todo mundo. Guerreiro, pai! O Fernando, a Lívia, demais! Você é incrível, pai! É mesmo. Então, isso tudo, a nossa conquista hoje não seria possível se ele não quisesse, né? Que o primeiro passo a gente tem que querer.
E, não, o primeiro passo é Deus. E segundo, a gente tem que querer. Então, assim, hoje a gente queria falar dessa nossa fé. E durante lá o período que a gente estava também aqui em São Paulo, na UTI, o Antônio, ele que ficava mais tempo lá, ele e a Mariana. Eu não podia ficar muito tempo. E a minha mãe. Então, eu revezavam mais os três. E aí o Antônio me falou uma coisa que me marcou muito, que ele foi na missa, e geralmente a gente ia na missa. Quando ia para lá, para UTI, tinha uma cadeira lá, a gente dormia, né, vocês dormiam na UTI, na cadeira, ficava na UTI, para sentir, para passar essa energia para o meu pai. Colocava música no ouvido, porque alguém escutou que a música, que era para colocar a música que ele conseguia falar, que ele conseguia, para ele poder ir retornando. Então a gente fazia tudo, fazia tudo. E aí, esqueci. O que eu estava falando? Da missa? Da missa. E aí o Antônio foi na missa. E aí ele falou, até comentei com ele hoje, mas ele não lembra. Ele falou que não lembra. Ele falou o seguinte, que da fé, da homilia, que o padre falou assim, que tem a fé e a esperança. Quando a gente tem só fé e quando a gente tem só esperança, é diferente do que quando tem os dois. Então, aí falava assim, imagina o café com leite. Imagina a fé, o café, e o leite, a esperança. Cada um separado tem um gosto, mas se você mistura os dois, ele é muito mais saboroso, ele é muito mais gostoso, ele é muito mais... ele é diferente, é uma sensação diferente. Então, eu sempre faço essa analogia, fé e esperança. Fé e esperança. Né? E é isso que a gente teve. A gente teve muito apoio da nossa família, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. A gente teve muita oração, a gente teve muito suporte, né, pai? E a gente acreditou muito, né? Muito, não foi? Thalita, o Lucas quer contar uma história que ele acabou de... Ele estava vendo a live e ele veio contar uma história, pai. Não sei se você sabe. Vamos lá. De quando você estava no Peru. Ó, Toninho, tô me infiltrando aqui na live de vocês, ó. A história é a seguinte, ó, e essa assim, o Toninho sempre foi muito apegado com os netos, né? E a primeira que veio foi a Helena, sempre foi um grude, assim, inexplicável, não era mais do que algo de coisa. Porque quando ele estava em coma no Peru, colocar a Helena para dormir, e a Helena apontou para o canto do quarto, falou, olha o vovô ali. E ela tinha 2 anos, entendeu? A inocência de uma criança, né? Então, eu não tenho dúvidas, né? O Toninho, de uma forma ou de outra, Toninho, só foi visitar ela. E aquilo, eu acho, né? Essa ligação, né? Que ele sempre teve, na época era a Helena e tinha a Tereza vindo também. Então, isso acho que também deu uma força tão grande para ele vencer esses obstáculos, né? E aceitar, inclusive, essa situação nova dele, né? Porque eu tive lembra que eu comentei com vocês que eu tive esse sentimento muito forte de que foi dado para ele essa opção, né? Que a missão dele estava cumprida e que foi dada essa opção dele seguir em frente com Jesus ou então ele ficar mais um tempo para ele poder curtir os netos sabendo de toda a dificuldade. E ele fez a escolha pelo amor que ele tem pelos netos dele, né? E eu nem sabia dessa história que o Antônio contou no começo. Eu não lembrava dessa história. Qual? Que meu pai viu as pessoas lá. Do Vale? Eu não lembrava. Eu lembrava. A Helena viu algumas vezes meu pai na casa também, quando ela estava... Tem o filme da Helena. Ela via meu pai sentado na cadeira da sala. E então, aí eu quero só falar mais um pouquinho da Nossa Senhora. Depois que ela veio, meu pai ficou bem e tal, o Guido também, pai da Luísa, passou por uma situação delicada. Então, a Nossa Senhora também acompanhou ele por todo o tratamento, por toda a internação. Então, ela também esteve presente. E ela também simbolizou, entrou no casamento do Antônio com a Luísa, entrou no casamento da Carol com o Pedro. Então, essa Nossa Senhora... vamos lá, então, essa Nossa Senhora, ela é muito presente na nossa vida, né?
A gente também prestou para uma pessoa que fez uma cirurgia, que estava mais debilitada, e hoje ela devolveu para a gente. Então, a gente é a nossa fé, né? A nossa fé que moveu tudo isso. E eu lembro direitinho quando os médicos eles falavam, não adianta nada vocês ficarem rezando, não adianta nada. Não sei por que a sua mãe tá aí desse jeito. Não sei por quê. Não sabe por quê? Olha como que ele tá. Ele ainda vai voltar, ainda vai agradecer todos os médicos que trataram dele, que às vezes duvidaram do poder dele lá de cima, né? Amém, né, pai? Tem vontade de falar mais alguma coisa? Tem vontade de compartilhar mais alguma coisa? Foi boa a Não? live, pai? Ah? Boa. Você gostou? Gostou? Foi emocionante? E nós... Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A gente está muito feliz, viu? Dessa primeira... A gente quis fazer isso para ver como que meu pai ia ficar, como que ele ia reagir, como que a gente poderia fazer para poder estar interagindo mais, né, Mari? Achei que foi uma ótima ideia e temos muitas histórias para contar ainda. Temos muitas. Se a gente pode um dia de novo fazer, qualquer dia fazer alguma coisa de novo, né? Quando vier inspiração, eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, né? E foi o dia que a Nossa Senhora voltou para casa. E hoje foi o dia que a Nossa Senhora voltou para casa, e quem levou na farmácia foi a tia Vera. Então, foi um marco, né? E ela já estava bem. Então, assim, não temos nada para reclamar, né, pai? E cada dia uma vitória, cada dia uma conquista. Cada dia tudo isso. Né? Com a ajuda de todos vocês. Oi? Com a ajuda de todos vocês. Com a ajuda de todo mundo, com a ajuda de muita oração, com a ajuda de muita gente que acreditou, né? E a gente não desiste, não. A gente não deixa a peteca cair, não. Cada um faz uma parte, né, pai? É mesmo, né? Cada um faz uma parte aqui, né? E agora, então, podemos terminar com chave de ouro? Podemos? Nós temos uma convidada especial que se prontificou a vir aqui para a gente escutar a vozinha desse moço. E aí, você topa? Topa o desafio? Você senta aqui? O que você quer? Eu tinha que vir, né? Participar desse momento, porque eu sou daqui pra frente. Isso aí. A Emira é a fono do meu pai, que tá aqui com a gente. Que ela ajuda na parte de... Olha, quer falar? Então, a Emira é a fono do meu pai, que ela tá aqui com a gente. Já tem que uns 2 meses, Emira? Acho que mais. Não, deve ser uns 2 meses. Uns 2 meses, E a gente tem escutado um gogozinho aqui, ó, que eu já até postei alguns vídeos para vocês. E a Emira tocou no coração do meu pai com as músicas que... Viu? Não, eu quero filmar um pouquinho ele também. Aí, acho que vai... sabe que eu chego e tiro aqui, ó? É só fazer assim. E se eu fizer assim? Só mexer. Assim, ó. Pode ser? Pode. Aí. Então, vamos ver a palhinha que o Toninho vai dar para nós. Vamos lá, Toninho? Por tanto amor, por tanta devoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar no meu lugar, eu caçador de mim. Não consegue? Tá muito emocionado? Emocionada, né?
Cantor. Mostrou que canta. Quer tomar uma aguinha e tentar de novo? O que você acha? A gente tem tempo. Quer? Vamos ver. Nosso cantor precisa de uma água. Ô, gente, a gente ficou muito feliz com essa live. Live, né? Chique. A gente ficou muito feliz. A gente vai deixar gravado para quem não pôde assistir. A gente está muito feliz com a recuperação do meu pai também. Que, né, como eu disse aí, foi contra a ciência, né? Foi adjuvante. Então tá bom. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, meu caçador de mim. Isso, adorei. Nada temer senão o poder da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito, uma força, uma procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas nunca se chega assim. Vou descobrir o que me faz sentir. Caçador de mim. Uhul! Nós aqui amamos. E aí, Mira, qual que é a nota para ele? Nossa, nota 10. Vai, vamos encerrar? Vamos? Vamos mandar um beijo para todo mundo. Assim, que essa live, que essas nossas palavras, que essa nossa história de vida sirva para muita gente que a gente queria compartilhar. E assim, né, pai? E nada é impossível. Nada. Quero deixar essa mensagem. Nada é impossível. Para ele, tudo é possível. Tá bom? É isso que eu queria falar. E você, Papa? Beijo, beijo, beijo. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agora a gente tem que gravar essa live, né, pai? Beijo. Mãe? Beijo, gente. Boa noite. E agora? Você quer só X? Você sabe, Mira? Eu quero gravar essa live. É só apertar o X e gravar? Vamos lá.